seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso diácono Vinícius está responsável pela administração inteira. E o trabalho está com ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Doutrina, quarta-feira à noite, em nome de Jesus. Tivemos o ciclo de oração hoje à tarde. Vamos seguir com essa rotina. 15 dias, toda quarta-feira, de 15 dias à noite, teremos a doutrina aqui, a palavra do Senhor. A gente não fez essas duas quarta-feiras que passaram agora, mas estamos aqui nesta quarta-feira. Certamente na próxima também, para fecharmos o mês com duas doutrinas para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Eu convido os irmãos para ficarmos de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra santa do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus por mais uma noite na sua presença, na sua casa. Quero pedir para meus irmãos, por gentileza, abrir a vossa Bíblia no livro do apóstolo Tiago, São Tiago, capítulo 1. Glória a Jesus. São Tiago, capítulo 1. Louvado seja o Senhor. A partir do verso 19 até o 25. Todos acharam em nome de Jesus? Amém. Amém, Jesus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua graça, meu Senhor, e pela Tua presença, pois até aqui o Senhor nos tem ajudado, ó Pai. Nesse momento, meu Senhor, reconhecendo eu que nada tenho se não vier de Ti, meu Senhor, te peço graça e misericórdia, meu Senhor, e a sabedoria e o discernimento da Tua palavra. Abre o coração da Tua igreja nesta noite, meu Senhor, abre o entendimento, meu Pai, para que a palavra ministrada aqui, ó meu Senhor, vá de encontro com a alma e com a vida de cada um que aqui se encontra, meu Pai. Tudo isso que nós fazemos, meu Senhor, é para a Tua glória, meu Pai. Realiza o impossível mediante a Tua palavra, meu Senhor, e que nós possamos sair daqui diferente, aleluia, de quando nós chegamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, só pela leitura podemos ver que, aleluia, a palavra de Deus já falou conosco somente na leitura nesta noite, não é verdade? Aleluia. Podemos observar, meus irmãos, eu gostaria que a igreja ficasse com a Bíblia aberta para acompanharmos a leitura da palavra, aleluia.
e a ministração, a exposição da Santa Palavra do Senhor. Hoje nós não temos de costume uma pregação, como é que eu posso dizer, explosiva, não é verdade? É mais uma para de instrução, para a gente de confronto com a nossa alma. Não importa que nós sejamos os crentes de Bereia, né? Enquanto estamos aqui ministrando, a igreja está acompanhando a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui quando o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, escreve a sua epístola, no capítulo 1 e no verso 19, podemos ver que o título dessa passagem aqui que ele descreve, vai falar sobre a prática da palavra de Deus. E no verso 19, irmãos, Tiago, ele começa aconselhando os irmãos que fazem a leitura dessa palavra, dizendo o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Irmãos, esse aleluia pronto aqui, no original, quer dizer táxi. Táxi, trazendo para a tradução, é disponível. Podemos observar que, aleluia, tempos atrás, quando nós iríamos pegar um táxi para ir de locomoção para outro lugar, certamente sempre tinha alguém já esperando, disponível para nos atender o nosso chamado. E aqui o texto fala justamente isso. Para os leitores, aleluia, da palavra de Deus, ele esteja sempre pronto para ouvir a palavra do Senhor, tanto pela Bíblia quanto pelo irmão que ministra, mas principalmente pelo Espírito de Deus. Ele fala para a igreja ser disponível, ser pronto, estar todo o tempo, aleluia, dispostos a ouvir o que a voz do Espírito Santo e a palavra de Deus tem para nos dizer, para nos falar e para nos ensinar. E aí ele continua a falar: mas vocês sejam tardios para falar. Irmão, Provérbios 10 e 19, aleluia, a Bíblia diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É por isso que Tiago fala: olha, vocês precisam estar sempre disponíveis para ouvir, e vocês têm que ser tardios no falar. Aí o Provérbios ele diz isso: no muito falar. Ou seja, se nós não moderarmos a nossa língua, as nossas palavras, aleluia, e quisermos sempre estar indo de encontro com situações que em muitos momentos precisa que a gente fique calado, é possível que na nossa fala, nas nossas palavras, nós cometamos transgressões. Por quê? Às vezes, em situações que a gente se encontra, a gente pensa que falar muito resolve alguma coisa, quando na verdade é tempo da gente ficar calado e ouvir, aleluia, independente da situação estar ruim, aleluia, ou boa. Tem o tempo do irmão falar, tem o tempo do irmão ficar calado, e era isso que Tiago e Provérbios estavam querendo passar para os seus leitores. Olha, para ouvir, vocês estejam sempre disponíveis, mas para falar, sejam tardios. Observe o momento que cabe a vocês pegar, aleluia, a fala e dirigir palavras, aleluia. Imagine você, irmãos, estar no meio de uma discussão, aleluia, onde os ânimos estão ficando à flor da pele, estão subindo, aleluia. Você sendo crente, do outro lado tem uma pessoa que esteja cambaleando, ou esteja afastado, ou seja um ímpio, e naquela situação, aleluia, a sua carne, aleluia, quer reinar, fazendo com que você fale coisas que não é para você falar. E a partir do momento que você não dá ouvido ao que Tiago diz, ao que o Espírito de Deus diz, você começa a ser disponível para falar, e não somente para ouvir. Mas isso não vai prejudicar quem está do outro lado, isso vai prejudicar você. É por isso que Provérbios diz: no muito falar não falta transgressão. Ou seja, pelas nossas palavras, irmãos, e porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É por isso que o mesmo Tiago ele escreve dizendo: um homem que consegue refrear a sua língua é varão perfeito. Aleluia! É difícil a gente ficar calado em muitas situações, sendo que o homem que consegue dominar a sua própria língua,
a sua própria boca, a sua própria fala, este é um varão perfeito. Porque a língua ela tem o poder de destruir, irmãos, muitas coisas. Palavras têm poder de destruir muitas coisas. Sabemos que essas palavras não são as palavras de Deus. A palavra de Deus que sai da boca do homem, ela é vida para nossas vidas. Ela vem de confronto com a nossa alma, exortando, disciplinando, corrigindo, aleluia, para o nosso bem maior. Lá o escritor em Hebreus, no capítulo 12, o verso 10, vai dizer para a gente aceitar toda a disciplina do Senhor. E ele diz assim, olha, aceitem toda a disciplina do Pai espiritual. Mas no versículo anterior, ele vai dizer o seguinte: vocês aceitavam a disciplina dos pais maternos, pais terrenos, sendo que eles exortavam e disciplinavam vocês por um tempo, por um período, mas a disciplina que Deus traz para a nossa vida é proveitosa para o nosso Senhor, para que a gente encontre dentro da disciplina e da exortação de Deus a santidade a qual nós compartilhamos. E o homem que gosta muito de falar e não quer dar ouvido para ouvir, ele pode então cometer pecado, transgredir diante de Deus, e vai ser pesado pelas suas falas, porque a falta de aviso diante da palavra de Deus não é. Certa vez eu estava ali e um irmão mais experiente, ele chegou para mim e disse: olha, eu observei tudo isso que aconteceu, mas eu quero te dar um conselho. Eu não sou de entregar recado, não, ele disse para mim, mas isso aqui é um conselho de experiência que eu senti de Deus falar para você. Quando você se encontra, estiver de acordo com uma situação dessa, ouça mais e fale menos. Ouça mais, escute mais o que o próximo tem a dizer. Você deixa ele falar, e no seu pensamento você vai conversando com Deus, ele falando isso para mim. E aí quando eu venho para a Bíblia, e que eu leio isso que Tiago passa para esse leitor, eu venho compreender o que o irmão estava querendo me dizer. Porque às vezes a gente sabe que estamos certos, não é verdade? Nós temos a certeza, meu irmão Rachid, de que estamos certos, mas ainda com toda a convicção, naquela situação, aleluia, temos que saber discernir se precisamos falar ou ficarmos calados, para ouvir mais. Eu não digo quando você vê algo errado, e principalmente quando é dentro da palavra de Deus. Quando você vê distorções, heresias, aí você vai lá e fala, você corrige, porque é preciso fazê-los calar. Porque às vezes, irmãos, quantas vezes nós já não escutamos e até falamos, política, religião e futebol não se discute. Política, religião e futebol não se discute. Sendo que eu discordo quando fala que religião não se discute. Porque se a gente não estiver apto para defender a nossa crença, o que nós estamos fazendo então, lendo a palavra de Deus? Só não quer defender a sua fé e a sua crença quem não tem argumento dentro da palavra de Deus para rebater. Então imagine bem, você diz: eu não gosto de discutir muito religião não. Aí chega alguém afrontando ou querendo distorcer a fé e a crença que você segue, e por você ter esse pensamento, você não vai rebater aquele que quer distorcer a palavra de Deus, que é imutável. Não. Você tem argumento dentro da palavra, abra a sua boca. Combata aquele que quer distorcer a sua fé. Não coloque isso no seu coração. Mas se eu for discutir política, eu passo o dia todo. Discuta, passo o dia todo. Mas defenda a sua fé, com toda moderação, com toda cautela, com todo respeito. Defenda a sua crença, defenda aquilo que você segue, que você acredita. Aleluia. Não fique, aleluia, recebendo opressão de provérbios do mundo, de ditados populares. Mas não se discute religião. Você defende a sua fé sim, em tempo e em fora de tempo. Você tem que defender a sua crença, tem que zelar pela palavra. Aleluia. Aí sim você tem que ser disponível para falar. E Tiago ele continua dizendo: olha, por
porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que Tiago diz isso, irmãos? O que eu acabei de falar vai se encaixar justamente nesse verso 20. Porque a ira do homem, porque quando nós estamos irados, aí é que a gente bota mesmo para falar, né, meu irmão Rachid? Quando a ira vem, a gente começa a falar, parece até uma tagarela. Fala umas 10 palavras em menos de 5 segundos. E ali você pode até não pensar que não está pesando, mas você está transgredindo a lei e cometendo delitos e pecados pelas suas palavras, porque você é crente. É por isso que lá em Gálatas, capítulo 5, se não me falha a memória, vai falar dos frutos do Espírito Santo. Aí vai dizer, olha, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, mansidão e autocontrole. Quem tem isso, sabe discernir o momento certo de falar e ficar calado. Aleluia. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que está querendo dizer para a gente? Olha, por muitas vezes a palavra que sai de ti quer justificar aquilo que só quem vai justificar é Deus. Aí ele diz, se você não tiver cuidado, não refrear, não ser tardio para falar, você pode cometer essa transgressão. Os irmãos estão entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, nós chegamos agora em Tiago capítulo 1, se quiser acompanhar, meu irmão. A partir do verso 19. Irmãos, vamos para o verso 21. O que eu quero falar hoje, irmãos, é quanto mais nós trazemos a prática da palavra para a nossa vida, mais ficamos perto de Deus. Verso 21 diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, escute, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei a palavra implantada, irmãos. É como se a palavra fosse germinada dentro da gente. E quanto mais a gente busca praticar a palavra que está dentro da gente, mais, aleluia, aquilo que foi germinado, plantado, vai crescer. E a gente sabe que tudo que cresce tem desenvolvimento. É por isso, irmãos, que não se pode somente vir para a igreja, ouvir uma hora de palavra, mas não absorver no coração e não colocar em prática. Aleluia. Importa que a igreja esteja atenta para cada ministração, para trazer para a sua vida espiritual o crescimento dentro da palavra, porque não tem outra maneira a não ser orar, jejuar, consagrar e a leitura e a prática da palavra para o crente se chegar mais próximo de Deus. Aleluia! Não tem. A palavra é a receita para o crente ir para o céu. Oração é fonte de poder de Deus que desce para vossas vidas. Aleluia. A palavra é o que vai levar a gente para perto de Deus. Como? Porque a palavra provoca um impacto, um confronto em vossas vidas, trazendo para a gente um desafio. E qual é esse desafio? É que a palavra faz a gente negar a nós mesmos. Deixar de lado o acúmulo, como o Tiago diz, o acúmulo da maldade. Ele diz, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Aquilo que é mal, que está enraizado, somente a palavra que tira. Amém, Jesus. Aleluia. Vou provar. Você carrega no seu passado um sentimento de rancor, de decepção, até de ódio. Aí Jesus chega e diz assim, olha, o meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros e ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha o desafio que Jesus faz. É por isso que é difícil, mas é bom, irmão, ser cristão. Aleluia. Glória a Deus. Eu não costumo rir na administração, não, irmão, mas porque quando Jesus, tu és maravilhoso, olha, a gente carrega muitas vezes sentimentos que vêm lá do passado, lá do mundo. Aí, aleluia, passou a vida a dizer, mas eu não gosto de fulano, mas já me machucou, mas eu tenho uma raiva. Jesus chega e diz, mas você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aí fica na cabeça do crente,
ele fica, oxe, meu pai falou, então eu tenho que ouvir. Eu tenho que praticar. Por quê, irmãos? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama a palavra, é negligente e mentiroso. Se você chegar aqui na frente e dizer, Jesus é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é. Mas se você não amar a palavra dEle, tudo que você fala aqui se torna em vão. Porque você acaba sendo mentiroso. Jesus disse assim, olha, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que diz que me ama e guarda no coração os meus mandamentos, o amor do Pai está nele. E eu também estou. Glória a Deus. Porque quem ama a palavra ama a Jesus, e quem ama Jesus ama ao Pai. Não se pode amar a Deus se não amar a palavra. Mas amar a palavra não é somente ler. A palavra não é só leitura, a palavra é implementação da própria palavra em vossas vidas. É por isso que Tiago diz, a prática da palavra de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos. Glória a Deus. Lucas capítulo 6. Quem puder me ajudar em nome de Jesus? Os irmãos estão entendendo até aqui em nome de Jesus? Amém. Lucas capítulo 6, a partir do verso 46 ao 49. E eu vou ler aqui Tiago, verso 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, olha, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está ouvindo? Minha princesa linda. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aleluia. Enganando quem? A si mesmo. Enganando, sabe? Quem foi que leu? Quem achou? Pode ler Lucas capítulo 6, 46 ao 49, irmãos. Aleluia. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Amém? Amém. Olha, esse foi o 49? Foi 46. Aí vem até o 49, até o 49. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com impacto, a corrente naquela casa, e não a pondo abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com impacto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Jesus diz assim, ó: aquele que fala e me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando, de nada adianta. É o que eu acabei de dizer. Não adianta dizer que Jesus é o Senhor da sua vida se a palavra dele não é a prioridade na sua vida, se a prática da palavra dele não é constante nem frequente na sua vida. Aí ele vai dizer, olha, eu assemelho aquele que ouve a minha palavra e as pratica a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo, irmãos. Aleluia. Aleluia! Aí ele diz, e lançou-se o alicerce sobre a rocha. E qual é o alicerce do crente? É a fé. A fé é o alicerce do crente. Aí quando, aleluia, a fé entra dentro do crente e a gente se converte ao Senhor, nós estamos começando a construir a casa eterna. Sim. Quando a fé entra, nos convertemos ao Senhor,
a gente lança a fé sobre Jesus, acredita em Jesus, confessa em Jesus, a gente começa a construir a nossa morada eterna. Começa a construir. E a gente sabe que tudo que se constrói tem que começar de baixo. Amém, Jesus. Aleluia. Não é verdade, meu irmão Rachid? Aí ele diz assim, ó, mas aquele também que ouve e as pratica, o praticar é o levantamento da casa eterna, irmãos. Você começa a construir pela fé, e a prática vai você levantando aquilo que você começou a construir. Se você não praticar e só lançar, você só fica lá na construção, mas você não desenvolve. Desenvolver o que? Os frutos de obediência, que vai levar você a uma santidade. Sim, a palavra de Deus tem como objetivo confrontar a minha e a tua vida para promover santidade. E através da santidade, mais próximo de Deus a gente chega. Aleluia. Aí aqui nós vemos, irmão, que Jesus continua a dizer, mas aquele, aleluia, que ouve e pratica, ele está firmando a sua casa na rocha. E quando vier, aleluia, aquele rio forte, irmãos, isso aqui simboliza duas coisas: oposição à sua fé, à sua crença, ao Senhor que você segue, o ódio, a perseguição que você sofre, que a igreja sofre, e o dia do juízo final. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você já se deparou com um crente que diz assim: eu não tenho certeza que se Jesus voltar hoje eu não subo não. Está errado. Então não adianta você servir Jesus, cara. Você não tem a convicção que vai para o céu, você está querendo fazer o que então? Mas sabe por que ele diz isso? Mas se Jesus voltar hoje eu não subo não. Porque dentro do coração tem aquilo que é desagradável a Deus. Não pratica a palavra de Deus. Como é que quer ter convicção de que vai para o céu, se não pratica a palavra do Senhor? Porque a fé, irmão, tira a gente do mundo e dá para a gente estado de salvo, a condição de salvo, a condição de santos. Mas a prática é que vai garantir a minha e a tua morada nas casas celestiais, nas mansões celestiais. Se a gente não praticar, acontece o que a gente ouve, mas eu não tenho certeza de que eu vou subir se Jesus voltar. Está errado, irmão. Está errado. O crente tem que dizer: eu quero que Jesus volte hoje, porque eu sei que se ele vir eu vou. Aleluia. Isso aqui tem que suar e arder no coração do crente. O crente sabe que está em falta com Deus, que está na prática do pecado, da iniquidade, que está afastado de Deus, porque tem gente que vem para a igreja, mas não é igreja. Tem gente que vem para a igreja, mas não é igreja. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo, meu irmão Rachid? Por que não é igreja? Porque chega e cultua 2 horas. Chega de um jeito e sai do meio. Ainda tem a cara de pau, escuta a palavra de dizer: Jesus nem falou comigo. Terra seca, irmão. Terra seca. Aí ele vai dizer: mas aquele que ouve e não pratica, esse não está firmando a sua casa na rocha. 2 tipos de crentes: o sábio e o insensato. O sábio pratica, ouve e pratica. O insensato só ouve, mas não pratica. 2 tipos de crentes, irmãos, que atendem e obedecem à palavra. O sábio. O insensato, ele escuta, mas não obedece. Por isso que ele é insensato, porque não pratica, não faz a palavra. Irmãos, eu fico mal quando eu não leio a Bíblia. Eu falei para o irmão Adinaldo, segunda-feira eu estava atormentado, irmãos. Eu não consegui ler a Bíblia. Que falta me fez. Eu não sei como é que a gente passa 5, 6 dias sem ler a palavra de Deus, meu irmão. Eu não sei não. Tem tudo do bom aqui nessa Bíblia, nesse livro. Gasta 2 horas fofocando, mas não gasta meia hora da palavra. Irmãos, aleluia. Eu queria a igreja cheia, Jesus. Glória a Deus. Mas que esse vídeo alcance muitas pessoas, principalmente a que fica próximo de nós, da igreja, do ministério, que alcance muitas pessoas.
Porque que leva você que ouve essa palavra para o céu é a prática da palavra, é a palavra de Deus, nada mais. Oração, jejum, consagração e palavra. Vamos continuar, meus irmãos. No verso 23, Tiago escreve o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Irmão, isso é forte. Isso é muito forte para a igreja. Assim mesmo, ele se assemelha ao homem no espelho, a qual contempla o seu rosto natural. Sabe o que Tiago está querendo dizer aqui, irmãos? É você se olhar no espelho todo dia e ver a mesma coisa. Não vê mudança, não vê desenvolvimento, não vê evolução. Vai olhar o tamanho do cabelo, está do mesmo tamanho. O rosto está do mesmo jeito. Ah, irmão, semana passada, minha irmã Luciane, glória a Deus, que pregou para mim quando eu era do mundo, ela disse assim: Vinícius, tu está muito diferente. Irmãos, esses elogios que a gente recebe, irmão, é tudo para a glória de Deus, porque só quem transforma o homem é Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí ela disse isso, eu falei: é Jesus. Não estou falando isso aqui não, irmãos, para dizer que, não, é porque é bom, é resultado da prática da palavra. A gente tem que aplicar a palavra dentro da gente, nas nossas vidas. Porque se não praticarmos a palavra, a gente se olha no espelho todo dia e vê a mesma coisa. E vê a mesma coisa. Não muda, não evolui, não desenvolve, não cresce. Passar 1 ano, 2 anos, a mesma coisa, não lava o pecado, não lava a iniquidade, não para de transgredir a lei de Deus. Ainda quer questionar quando as provas vêm. Suporto não, tem que suportar. Se você não suporta, é porque você não pratica a palavra, não come a palavra. Tem que comer a palavra de Deus. Jesus, no João capítulo 6, Jesus disse assim, ó: o maná que vocês receberam lá no deserto, quando dava com Moisés, vocês voltaram a ter fome ou não voltaram? Jesus disse isso: vocês voltaram a ter fome. Mas aqui está o maná que desceu do céu, que é eterno. Quanto mais você come, mais aleluia, mais a sua alma vai se saciando. O pão do céu é Jesus, irmãos. É o pão da vida. É o maná que desceu do céu e trouxe vida para a gente. Não sei quantos aqui já estão passando provação e não tem nada que comer em casa. Sente fome. Aí quando você lê a palavra, você come e abastece o seu corpo, seu material. Aí daqui umas horas você volta a ter fome. Mas quando você lê a palavra, Aleluia. Aleluia. às vezes você está angustiado e você abre a palavra e diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você sente o refrigério. Não, só a palavra. Então tem até dizendo isso: olha, só ouvintes e não praticantes vai se olhar no espelho todo dia e não vai mudar. Aqui eu chego no processo de metanoia. O primeiro de João até deu uma doutrina aqui sobre isso já. Metanoia. Irmãos, a gente sabe que a lagarta, quando está caminhando no chão, chega o tempo que ela vira borboleta. É o processo de transformação. A palavra traz para a gente um processo de transformação. É por isso que o evangelho, quanto light, irmãos, não é muito bom, não é muito bem-vindo não pode ser muito bem-vindo não. Porque o evangelho é confronto, é exaltação, é correção. Por quê, irmão? Porque às vezes a pessoa está dentro do evangelho, mas não quer largar a terra. Larguem a terra. Se desfaça desse mundo.
Você foi ressuscitado com Cristo Jesus. Então, se você foi ressuscitado, buscai as coisas da onde está Cristo Jesus, que é lá em cima, irmão. Aleluia. Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas do alto e não da terra, não de baixo. Então a palavra gera na gente um processo de transformação. Aí no verso 24, aleluia, Tiago diz assim: pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, irmão. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. É a mesma coisa de passar 5 minutos no espelho, me organizar para sair daqui a 20 minutos, eu não lembrar mais de como eu estava no espelho, olhar na tela do meu celular, como é que eu estou? Será que eu estou do mesmo jeito? Mas a palavra não. Quando você aceita a transformação que a palavra traz para a sua vida, você sabe dentro de si mesmo que o que você não fazia antes, carregava antes, falava antes, você não faz mais. Não é preciso você se olhar no espelho para ver. Dentro de si, o Espírito Santo faz você lembrar, e ele diz: olha, tu fazia aquilo ali que ela está fazendo, o que ele está fazendo, mas tu não faz mais. Glória a Deus. E Tiago está exortando os seus leitores a isto: olha, não sejais ouvintes, mas praticantes da palavra. Vamos ver o verso 25, irmãos. Mas aquele que considera, olhe, atentamente, com atenção. Eu vou chegar onde eu quero e daqui a pouco nós estamos finalizando. 17 minutos ainda nós temos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Escute isso: não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Aleluia. Não sendo ouvinte negligente. Você ouve uma doutrina dessa, o pregador soa, estuda, irmão, a garganta fica rouca, né, meu irmão Rachid? Mas soa, ministra 1 hora, 1h20, 1h30. Aí a igreja não busca praticar a palavra que foi ministrada, sendo que o pregador que ministrou, ele busca. Aí lá na frente, aí se cumpre isso aqui, ó: será bem-aventurado no que realizar. Aí o pregador começa, aleluia, a ter realizações vindo no céu. Aí quem não pratica vai questionar: por que está tendo tão êxito na sua vida? Mas não se lembra de que a palavra que ministrou aqui, a igreja não trouxe para a sua vida, mas que ministrou trouxe. Nem falo de mim, irmãos. Eu não falo de mim. Eu falo em quem se importa em praticar a palavra tem êxito diante de Deus. Aleluia. A palavra nos traz prosperidade espiritual e terrena. Glória. É a receita. Eu quero que os irmãos, em nome de Jesus, abrem Mateus 10, capítulo 28. Aleluia, Jesus. E eu vou ler novamente o verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Escuta essa parte: a qual é poderosa a palavra para salvar a vossa alma. 10 e 28 de Mateus. Quem achou em nome de Jesus pode ler? Não temais ao que mata o corpo. Aleluia. E não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temeis ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temais aquele que pode matar somente o corpo. Temeis aquele que pode matar o corpo e a alma. Quem é esse? E hoje ele é nosso advogado. Mas ele vai vir como justo juiz. É porque tem gente, irmã Milena, que prefere temer o homem aqui da terra. Mas para obedecer Jesus é um trabalho, irmãos. Não, mas eu vou fazer porque fulano mandou fazer, irmãos.
se vai comprometer a tua santificação e o teu relacionamento com Deus, faz não. Porque aquele que quer impor em você algo que não é da parte de Deus, ele só pode matar o seu corpo. Você mesmo que pode decidir. Mas Jesus, ele pode fazer perecer o seu corpo e a sua alma. O corpo físico morre. Se ele quiser matar a alma, ele mata também. E a gente sabe que uma alma morta sai para onde vai. Mas louvado seja Deus, porque ele veio trazer vida com abundância para a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Ele veio trazer. Aí Mateus diz, aí Jesus mesmo diz isso, olha, vocês têm que temer a mim. Aí João diz que, aleluia, o verbo habitou entre vós, o verbo se fez carne, a palavra veio no meio de vós. E a palavra diz, não temais somente quem pode matar o teu corpo, mas tem mais aquele que pode matar o teu corpo e a tua alma, falando dele mesmo. Porque tem gente que vive na prática do pecado, não busca colocar na prática da palavra na sua vida. Aí diz assim, mas eu estou no tempo da graça, ele é meu advogado, eu vou fazer porque eu sei que se eu me arrepender, ele está ali para interceder por mim diante do Pai. É o maior cara do pau. A graça é mais dura. Aí Paulo disse assim, ó, mas por que vocês estão salvos pela graça, com o que vocês dirão? Romanos 5 e Romanos 6. O que vocês dirão? Viveremos na prática do pecado? Aí Paulo diz, de jeito nenhum. Aleluia. De maneira nenhuma. O que acontece é que a graça trouxe salvação, mas não aboliu a lei. Não. Tem gente que pensa que porque está no tempo da graça, a lei não existe. O que mudou é que antes costumávamos o povo antigo ser salvo pela lei, mas agora é salvo pelo sangue imaculado de Jesus, pelo favor imerecido, pela graça. Você é salvo, você é separado. Jesus pega você do mundo assim, ó, e traz para dentro da casa dele e diz, eu te salvei de graça. É a fé lançada. Glória a Deus! Mas a salvação vem pela prática da palavra. Alguém pode abrir Mateus capítulo 7 e 21, irmãos? Você está salvo pela graça. É dom de Deus. Aleluia. Você tem que seguir os estatutos, os mandamentos, as leis. Mateus 7 e 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aleluia. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele